Olá pessoal, meu nome é Luciano Fagundes e a gente está começando mais um Tecnoaula. Na aula de hoje a gente vai meio que desenferrujar, né? Porque já está um bom tempo que eu estou sem gravar vídeo, eu estava de férias e depois ainda vou contar para vocês tudo o que aconteceu nesse meio do caminho. Mas eu vou aproveitar hoje para a gente meio que tirar um pouco a poeira, começar a gravar um vídeo mais ou menos nos formatos que a gente tinha do Tecnoaula de antigamente. A ideia vai ser falar um pouquinho para vocês do que eu fiz nas férias, tá? Para a gente continuar daí nas aulas na semana que vem. A primeira coisa que eu fiz foi justamente fazer uma reciclada com relação ao Swift. Como eu falei para vocês, né, a gente teve o evento em junho da Apple, eles lançaram a versão 3.0 do Swift e eu já comecei a dar uma olhadinha para ver o que muda nos projetos. Vocês vão ver que na semana que vem, a hora que eu trouxer o nosso projeto de volta, eu vou pegar e já vou fazer a atualização dele para trabalhar com o Xcode Beta, né, porque agora a gente ainda está em Beta, e nesse Xcode Beta ele já tem inclusive alguns wizards para converter o código antigo de Swift para o código novo. E aí já começaram as primeiras reclamações, né? Vocês talvez já tenham escutado na internet por aí, que várias pessoas estão reclamando justamente porque o código de Swift 3.0 não é compatível com o código da Swift 2.3 ou 2.2, que é o que a gente está usando até agora. Agora, do ponto de vista da linguagem propriamente dita, não houve tanta diferença assim. Embora todo mundo esteja reclamando, a reclamação não é bem referente à linguagem. Existe relativamente pouca mudança na linguagem Swift propriamente dita, mas o que mudou e que deixou incompatível as aplicações anteriores foi o fato de que houve uma integração aprimorada entre o Swift e as bibliotecas e frameworks do SDK. Tá? O que eu quero dizer com isso? Vocês podem perceber que tudo que a gente desenvolveu até agora, a gente estava escrevendo em Swift, mas a gente estava usando as ferramentas do sistema, certo? A gente viu o UI View Controller na última aula, a gente viu o UR Bar Controller, tem o esquema de delegação, basicamente todos os componentes visuais que a gente estava usando. Os componentes que a gente usava, essas frameworks, é o que faz parte do iOS SDK, tá? E isso foi o que mudou. Para a gente ter uma visão mais ou menos histórica do problema, o que acontece é o seguinte: quando a gente introduziu o Swift, das primeiras versões do Swift, a gente estava usando toda a framework do iOS, mas é a mesma framework que a gente já tinha no Objective-C. Os nomes dos objetos já eram praticamente os mesmos, não tinha grande diferença. O que o pessoal do Swift fez agora foi o seguinte: eles meio que swiftaram todo o código Objective-C do iOS SDK. Tá? O que eu quero dizer com isso? Basicamente eles trocaram o nome de tudo. Então você tinha lá componentes como, por exemplo, NSData, NSTimer. Esse NS, que era o prefixo do nome da classe, ele já vinha de uma herança lá do Objective-C, e a gente continuava usando normalmente no Swift. Mas isso daí deixava o código meio esquisito, né? Por quê? Porque tinha horas que a gente estava usando coisas, por exemplo, como o Vector Dictionary, e tinha alguns outros momentos que a gente estava usando um NSArray e um NSTimer. Então o que eles fizeram na Swift 3.0, mais do que dar uma limpada na linguagem, eles adaptaram todas essas classes que a gente tinha lá do iOS SDK para funcionar como se fosse Swift. Então o que era NSTimer virou timer, o que era NSArray virou array, a forma de chamada de funções também mudou um pouquinho para, por exemplo, existiam muitas funções que elas eram em linguagem C padrão praticamente. Quais eram elas? Por exemplo, tudo que era relacionado a parte do Grand Central Dispatch, né, que seria a programação paralela, tudo isso daí, até a versão 2. Qualquer coisinha do Swift, era tudo chamado na forma de linguagem C padrão. Tá? Então era uma função, abre parênteses, o nome dos parâmetros, fecha parênteses. A partir do momento que eles adaptaram tudo isso daí para o Swift, eles deixaram tudo meio com carinha de objetos, então, digamos assim, a linguagem ficou muito mais limpa. Tá? E se a gente der uma olhada no What's New, né, que foi apresentado lá na conferência da Apple, vocês vão perceber também que o grande foco era: a gente quer pegar, fechar as nomenclaturas, estabilizar a linguagem, para quê? Justamente para poder evoluir a partir dali. Então, não tem muita novidade em termos de compilador, não tem muita novidade em termos de performance, nada do gênero. O que eles fizeram foi: olha, nós quisemos chegar e finalizar o escopo da linguagem Swift. Tá? Então é aí que eles chegaram. Então, como eu falei para vocês, mais para frente eu vou acabar fazendo alguns vídeos especificamente sobre o que é novo da linguagem Swift 2. Qualquer coisa que a gente usava para 3. A partir do próximo projeto que a gente vai desenvolver, eu já vou fazer a conversão
do projeto antigo, do Swift antigo para o Swift novo, e a gente vai a partir dali já começar a usar tudo Swift 3.0. E um dos motivos, inclusive, de eu ter demorado tanto para começar a gravar de novo é porque eu já fiz a atualização de todo o meu sistema aqui, né? Então essa semana chegou pra gente já o Beta 7, tanto do macOS Sierra como do iOS SDK, da versão do iOS aqui para o tablet e para o iPhone. Então agora já está com tudo novo aqui. E o mais engraçado foi que logo que eu entrei de férias, a gente estava no SDK no Beta 3, né? E a primeira coisa que eu vi, né? Pensei, bom, agora eu estou de férias, vou gravar algum vídeo. A primeira coisa que aconteceu foi que eu vi que o Xcode da Beta 3 crashou e estava tendo vários problemas com relação à parte de programação de jogos, que é um joguinho que eu estou desenvolvendo, que é outra novidade que eu já vou falar para vocês. Então acabou ficando nessa, bom, gravo, não gravo, tá crashando, não tá crashando, mas agora, pelo menos nesse período, a gente chegou na Beta 7 e tudo tá parecendo bem mais estável, tá? Então essa é a parte boa essa é a notícia boa. Beleza, então vamos lá, a gente já falou bastante, agora vamos fazer uma revisãozinha aqui do que eu preparei nas férias, até para vocês terem uma ideia do que a gente vai ver nos próximos vídeos, tá? Já tinha algum tempo que eu estava programando somente lá para a empresa, né? Então eu deixei meu portfólio ficar um pouco desatualizado. Basicamente o que eu tinha antes eram só as revistas lá da Watch Magazine, né? Tudo bem que são várias, mas eu ainda continuo contando só como uma. Então o que eu aproveitei para fazer nas férias foi o seguinte: eu enviei para a App Store 3 aplicativos do iOS, sendo que um deles é novo. E esse que vocês estão vendo aí é o Crowded Skies. Esse aplicativo ele foi desenvolvido já há muito tempo, antes mesmo de inventar as Sprite Kits da vida, inventar todo o editor de cena do iOS. Então o que é interessante nele é que ele é inteirinho desenvolvido utilizando o processamento da CPU do aparelho. Basicamente você tem lá 3 opções de mapa, né, para você jogar. Eu vou tirar essa música de fundo, porque senão eu vou ter que ficar competindo com ela para falar com vocês. Tá, agora sim, acho que agora deve ter ficado melhor. Basicamente, qual é o recurso que a gente usa aqui? O objetivo é você pegar todos esses aviõezinhos que vão aparecendo na tela e ir fazendo o pouso. E com isso, obviamente, a dificuldade vai aumentando, o que significa você ter um monte de aviõezinhos correndo na tela. Esse jogo já deve ter pelo menos uns 5 ou 6 anos que eu desenvolvi. Um dos motivos para eu ter feito o update dele agora é justamente porque ele já tem toda essa arte gráfica pronta, né? Então eu preferi, ao invés de pegar e começar a desenvolver outro, eu resolvi pegar e começar a adaptar os que eu já tinha, os que já tinham com arte gráfica resolvida, e trazer eles de novo para o iOS. Então se vocês quiserem dar uma olhada nele, é só procurar lá na App Store. O nome dele é Crowded Skies HD, e no caso aqui ele é para iPad. Eu até tinha uma versão para iPhone, mas eu realmente não gosto desse aplicativo no iPhone. Eu acho que não é legal para você ficar, principalmente quando aparecem muitos aviões, eu acho que fica bem chatinho para você conseguir controlar tudo. Talvez mais para frente eu atualize também a versão de iPhone e coloque, ou então eu venho e coloque ele como uma versão universal. Então, Crowded Skies, primeiro aplicativinho que eu voltei na App Store. Aí um outro que já tinha me pedido faz bastante tempo para colocar na App Store de novo era o Rio Duraco. Esse daqui a maioria de vocês acho que nunca vai usar, mas ele é até onde eu vi, ele é o único aplicativo da App Store que consegue fazer esse mapa de Rio Duraco. Para quem não sabe o que é o Rio Duraco, basicamente ele é um gráfico, né, para acupunturista, e baseado nesse gráfico eles conseguem fazer a mágica deles lá. Eu acho impressionante o que ele consegue fazer. Na realidade, o que acontece? Você usa um aparelhinho que parece um multímetro, tá? Só que ele é um multímetro adaptado. E ele é adaptado assim, você pega nesse multímetro, a ponta do terra você dá para a pessoa segurar, e a ponta que seria para você fazer a medida, né, para colocar na fase, ele tem uma pontinha meio diferente que você vai colocando em pontos, né? Eles têm um mapa do corpo humano com vários pontos. Na realidade são, se eu não me engano, 24 pontos. Baseado na diferença de potencial que você pega ali, você dá a entrada aqui nesse aplicativo, ele gera para você o gráfico. O gráfico é esse daqui que vocês estão olhando agora. E com isso daqui, o que eu achei mais legal, que foi por isso que eu desenvolvi esse aplicativo, é o seguinte: com isso aqui, ele consegue detectar tanto sintomas, vou voltar aqui, ele consegue detectar os sintomas que você está sentindo. Então, se você chegar no acupunturista sem falar absolutamente nada, e ele pegar e fizer essas medidas em você, com isso ele já consegue saber os sintomas.
de tudo que você pode estar sentindo. E eu achei muito legal porque isso daí é quase magia negra, porque realmente eu vi que funciona, por isso que eu quis desenvolver esse aplicativo. E além dos sintomas, a próxima parte é justamente dizer assim, bom, já que você está com um problema nesse ponto, você tem que ir nesse outro ponto e aplicar sedação ou aplicar ativação, sei lá como é que eles chamam isso daqui direitinho, mas o fato é que ele consegue, baseado no gráfico, dizer o que você sente e como fazer para tratar. Então isso é uma coisa que eu achei muito legal, ainda mais a gente que é de exatas, que está acostumado a coisa bem 0 num, quando você começa a ver essas mágicas acontecendo, é uma coisa que eu acho interessante, por isso que eu quis desenvolver esse aplicativo. Até tem uma novidade, porque esse aplicativo eu encontrei um errinho, né? Eu recebi um e-mail ontem de um pessoal avisando que estava com um probleminha na hora de fazer o diagnóstico. Eu já encontrei a solução e devo mandar para a Apple hoje a solução. Então acho que hoje, deixa eu ver, hoje é dia 24 de agosto. Eu acredito que dentro de uma semana no máximo a gente já deve estar com a versão do Ryuduraku 2.1, que deve estar com os bugs corrigidos. Então esse também foi resultado das minhas férias, porque o pessoal já estava pedindo muito para eu colocar isso no ar, porque como eu falei para vocês, é o único que faz esse gráfico. E eu já tinha tirado ele do ar já desde uns 2 anos atrás, justamente porque eu não tive tempo de atualizar para as versões novas do iOS. Então eu vi que ele estava começando a dar uns crashes já a partir da versão 7 do iOS, e eu acabei ficando sem tempo de atualizar, aproveitei as férias, atualizei e já mandei para a App Store. E por último, dentro da App Store, vocês vão encontrar também agora o aplicativo do TechnoHour, que esse daqui eu mandei logo depois do aparecimento do Pokémon GO, né, que pegou o mundo de surpresa nesses últimos meses. Então eu já resolvi criar o TechnoHour Go. Então já aproveitar um pouquinho já o marketing para tentar fazer um SEO do aplicativo e fazer ele aparecer. Ele está na versão 1.0 e o que é interessante desse aplicativo aqui, que a gente também vai falar mais para frente sobre isso no TechnoHour, esse daqui foi a primeira utilização que eu tive 100% de um aplicativo híbrido, tá? O que significa um aplicativo híbrido? Já existem por aí hoje várias aplicações que você consegue encontrar que estão utilizando algum tipo de API, talvez o PhoneGap, eu sei que a Adobe, se eu não me engano a Adobe é dona do PhoneGap, mas tem vários outros frameworks que você pode usar, onde eles são meio que cross-platform, né? Ou seja, você desenvolve o aplicativo em uma linguagem padrão, no caso da Adobe, por exemplo, você pode fazer em Flash, você tem a Microsoft também que tem para você desenvolver em C#, mas a questão é a seguinte, que no final das contas você pega e gera um pacotinho, né, um compilável, um app, para você distribuir na App Store. Você pega aquela mesma compilação, você pode mandar gerar um outro aplicativo para mandar para o Google Play e assim por diante. Nesse caso aqui, né, como eu estava sem fazer nada, férias, tudo mais, eu resolvi criar o meu, tá? Então ele é um aplicativo híbrido. Basicamente o que ele faz é carregar o nosso website lá do TechnoHour e colocar dentro de um aplicativo iOS, que permite então que a gente envie esse aplicativo para a App Store e vocês podem fazer download do aplicativo e ter acesso ao nosso site do mesmo jeito. Tem algumas coisinhas que eu quero otimizar, mas o legal disso daqui foi que foi o primeiro híbrido que a Babs2Go desenvolveu e enviou, tá? O mais interessante disso, se eu abrir aqui para vocês verem, é que ele funciona exatamente como o site, tá? Mas o que é legal de ser híbrido é que eu consigo colocar algumas características que funcionam só no aplicativo. Nesse caso aqui, também é um assunto para a gente falar no próximo vídeo, a ideia era criar um sisteminha que eu pudesse usar os in-app purchase dentro aqui do nosso aplicativo para vocês poderem fazer a assinatura do site. Isso daqui eu cheguei quase nos 45 minutos do segundo tempo com o in-app purchase funcionando, até que a Apple me apareceu com uma restrição que aí eu tive que meio que abandonar a utilização. Tecnicamente eu já tenho até uma aulinha preparada já para passar para vocês de como utilizar o in-app purchase no aplicativo. Mas o grande problema é que a gente tem que lembrar que como a gente está no ecossistema Apple, eles é que têm a última palavra com relação à parte de negócios. O que eu quero dizer com isso? É o seguinte, a restrição que não me permitiu, né, deixar o in-app purchase funcionando no nosso aplicativo foi o fato de que eles não aceitam que eu peça o e-mail de vocês, tá, antes de completar a compra. Pode parecer até uma coisa boba, mas o que acontece? Se vocês se lembram, a primeira coisa que acontece com vocês, a hora que vocês tentam acessar alguma coisa aqui no site, né, se eu clicar aqui,
o que ele faz? Ele avisa, olha, eu preciso que você se registre para você poder ver esse vídeo, mesmo a parte de graça. Aí qual seria o fluxo? Você vai até lá, fala, quero entrar, aí você registra, né? Coloca aqui seu login e senha, e a partir dali você começa a ter acesso ao site. Inclusive você pode, a partir do primeiro registro, resolver comprar assinatura para ter acesso ao conteúdo premium. Esse fluxo para mim é um fluxo que faz sentido, ou seja, a pessoa entra, diz quem ela é, depois disso ela vem e começa a acessar o conteúdo. No entanto, a Apple não aceita esse fluxo. Tá? Então esse foi o problema. Então eu cheguei até lá no finzinho, resolvi tudo que tinha que resolver, tive que alterar as coisas no iTunes Connect, o aplicativo foi rejeitado umas 3 vezes, mas no final das contas o que eu tive que fazer? Eu falei, não, então eu vou ter que pensar melhor em como fazer esse fluxo novo. Por quê? Porque provavelmente eu vou acabar tendo que criar algum tipo de opçãozinha aqui no meu menu que vai permitir fazer o seguinte, vocês vão entrar, poder ver um vídeo básico e a única coisa que vai ter aqui nesse menu vai ser comprar uma assinatura. E aí o que vai acontecer? Vocês fazem em App Purchase, depois que você fizer em App Purchase, aí eu deixo você fazer o login e com o login feito, ele vai meio que associar aquela assinatura com o seu login para você poder usar. Porque o grande problema que eu tenho aqui é o seguinte, a minha ideia é, se você já tem uma assinatura que você comprou lá na web, não deveria ter motivo nenhum para você vir aqui até o aplicativo e ser obrigado a fazer uma nova assinatura. Então o que eu quero é ter uma assinatura comum, uma assinatura que se você fizer via App Purchase vai funcionar na web e se você fizer na web vai funcionar também aqui. Como eu tenho esse gerenciador central de assinaturas, eu até já tenho tudo isso daí funcionando, mas me pegou nesse ponto de que eu pedia primeiro para vocês fazerem o login e depois a assinatura. Como a Apple, como estava chegando no final das férias e a Apple tinha barrado a aplicação, eu falei, não, é mais importante agora eu aprovar a aplicação. Então eu tirei toda a parte de in-app purchase do aplicativo e aprovei como sendo um reader. Né? O que é um reader? É mais ou menos como se fosse o Netflix. Então você tem lá o Netflix, tem o Kindle, porque uma das restrições que você tem para in-app purchase é, se você está vendendo conteúdo digital, você é obrigado a usar in-app purchase. E você não pode direcionar a pessoa para comprar conteúdo digital fora do seu aplicativo. Então, por exemplo, uma das coisas que funciona diferente aqui no aplicativo e no website é que se você vier aqui no seu gerenciador de assinatura, você vai ver que eu não tenho mais a opção aqui dizendo para você comprar essa assinatura. Essa foi uma das restrições que a Apple me colocou para que eu pudesse ter um leitor aqui dentro na forma de um aplicativo. E como eu falei para vocês, é o mesmo site. Então isso que é legal de um aplicativo híbrido. Existe uma comunicação entre o meu website e o meu aplicativo, né, o meu wrapper. E com isso eu consigo fazer com que o meu site perceba que ele está sendo aberto através do aplicativo e aí eu posso mostrar ou esconder determinadas partes dele. Nesse caso aqui eu estou usando isso para esconder a parte de compra. Se vocês quiserem fazer a compra, não tem problema nenhum. Vocês têm que sair, vão então lá para o site do TecnoHour, façam a assinatura por lá e quando vocês entrarem aqui e fizerem o login, vocês automaticamente vão estar tendo acesso ao mesmo conteúdo que vocês teriam se vocês estivessem usando o website. Tá? O principal aqui foi o quê? Eu quis ter esse aplicativo porque agora quando a gente tiver o iOS 10 e tudo mais, que a gente tem a possibilidade de usar CI, tem a possibilidade de usar reconhecimento de voz, eu quero depois pegar e atualizar tudo isso daí para funcionar também com relógio e com essas ferramentas novas. Então, independente do in-app purchase estar funcionando ou não, o mais importante para mim era ter o aplicativo aprovado, para a partir daí eu começar a evoluir e colocar esses recursos novos do iOS 10. E a novidade, pelo menos para mim, porque vocês sabem que eu não sou muito fã de programação Android, eu também tenho o aplicativo do TecnoHour em Android, lá na Google Play Store. Como eu falei para vocês, essa foi a grande vantagem. Se vocês pararem para ver toda a interface gráfica do aplicativo é exatamente a mesma, e ela é exatamente a mesma por quê? Porque ambos os aplicativos estão simplesmente interagindo com o website e trazendo o website para funcionar como um aplicativo padrão. O mesmo tipo de interação que eu tenho entre o website e o aplicativo lá no iOS, eu consigo ter também no Android. Então é assim, se você está começando a programação e quer fazer um aplicativo simples, e eu considero o TecnoHour, pelo menos até agora, como um aplicativo simples, que basicamente você está só exibindo conteúdo, eu acho que um aplicativo híbrido realmente vale muito a pena fazer. Principalmente por isso, tá? Por quê? Porque esse aplicativo ele funciona exatamente igual
tanto para Android quanto para iOS. Quando que começa a valer a pena você sair do híbrido e entrar na parte nativa? Começa a valer a pena quando você quer começar a fazer coisa mais avançada, tá? Então eu quero desenvolver um jogo, quero colocar os recursos de Siri funcionando, aí começa a valer a pena você ir para o iOS. Mas principalmente do ponto de vista visual, tá? Por quê? Porque toda essa questão de processamento de voz, tudo isso daí eu consigo fazer via wrapper. É o que eu vou fazer nos próximos meses aí. Mas a parte visual, realmente, se você quer fazer uma coisa um pouco mais complexa, talvez o HTML5 não te atenda mais. E aí, vale a pena você ir para a app nativa, tá? Então, eu fiquei meio fã dessa app nativa. Embora, vocês vão ver agora, a última parte é justamente mostrar para vocês agora o que eu vou começar também um seriadinho, talvez a cada 1 ou 2 semanas, não sei, porque daí depende do desenvolvimento que eu vou fazer, onde eu vou mostrar para vocês o que, por enquanto, eu estou chamando de Dilma Wars. É aquela história, né? A gente fica sem nada para fazer, aí a gente resolve começar a aprender coisa nova, e eu resolvi começar a criar um novo joguinho. Primeiro que é um joguinho que eu já gostava muito, que foi desenvolvido pela Gameloft há muito tempo atrás, que eu usei para me inspirar. Eu não tenho como mostrar esse joguinho para vocês ainda, pelo menos não esse original, justamente porque a própria Gameloft tirou ele da App Store. Não sei os motivos, mas eles já tiraram. Mas talvez para quem já é da antiga nos jogos de iPhone, talvez vai reconhecer o que eu estou desenvolvendo. Esse projeto que vocês estão vendo é um joguinho em... como é que eu vou falar? Em primeira pessoa, ou tendo o usuário como Deus? Na realidade, é assim, é um tipo de um projetinho que eu gosto muito, justamente porque ele dá interação direta entre você e os componentes do jogo. Vamos dar uma olhadinha aqui na tela para vocês entenderem melhor do que eu estou falando. Esse também é o primeiro projeto que eu estou usando o Sprite Kit, tá? Se vocês pararem para olhar aquele primeiro lá do Crowded Skies, o Crowded Skies ele foi desenvolvido numa época que não existiam essas APIs ainda, ou já existia talvez o Cocoa 2D, mas que na época eu era cabeça dura e na realidade continuo sendo, e eu prefiro desenvolver com as APIs do próprio iOS. Com esse joguinho eu até estou começando a imaginar uma coisa diferente. Eu andei pesquisando durante as férias e tem um pessoal lá nos Estados Unidos que eles vendem uma coisinha chamada Starter Kit, tá? O que é o Starter Kit? O Starter Kit é o seguinte, ele vem, grava aqui toda a programação que ele está fazendo, né? Eu vou meio que explicando quais foram os procedimentos que eu usei para desenvolver e criar esse jogo e chego até bem próximo a enviar na App Store. No meu caso, eu estou até pensando, obviamente, em enviar para a App Store. Mas a questão toda é a seguinte, uma vez desenvolvido, né, e explicado para vocês certinho em como que foi desenvolvido esse jogo, a ideia é justamente disponibilizar esta cópia do jogo inteirinho para venda. Então seria vender o código-fonte do jogo, tá? Então eu estou começando a estudar essa possibilidade e pensar em como que eu consigo desenvolver essa ideia e fazer um caso de negócios também para isso. Por quê? Porque é óbvio, ao desenvolver o jogo, a minha ideia qual é? É botar na App Store e ganhar dinheiro na App Store. Mas, se a gente encarar ele como um Starter Kit, mesmo que eu entregue ele exatamente aqui igual para alguém, é óbvio que eu posso pegar, trocar as imagens, por exemplo, para criar uma versão meio que genérica e entregar isso daqui do jeito que está para um outro desenvolvedor. Aí o que pode acontecer? O outro desenvolvedor acaba tendo um grande passo, né, de curva de aprendizado ali, que ele vai economizar uns 3, 4 meses às vezes, para desenvolver e chegar no mesmo ponto que esse daqui vai estar. Tá? Então eu estou pensando seriamente, se você tiver interesse em comprar o código desse aplicativo aqui mais adiante, já dá um pulinho lá no nosso vídeo e deixa lá seu nome, ou então pode entrar lá pelo contatos, lá no TechnoHour e deixar para mim o seu e-mail, porque eu acho que tem boas chances de assim que eu tiver com esse aplicativo lançado na App Store, eu dou uma generalizada nele, né, troco as imagens e deixo disponível para quem quiser comprar o código-fonte. Tá? Em termos de valores eu não faço a mínima ideia ainda, vou ter que dar uma pesquisada no internacional para ver, né, justamente porque isso daqui, teoricamente, qualquer pessoa no mundo inteiro poderia comprar. Então eu preciso dar uma pesquisada para ver qual que seria o preço desse código-fonte, mas obviamente que a ideia não é fazer uma coisa exorbitante. Justamente por quê? Porque eu quero tentar vender isso daqui como Starter Kit e a ideia é vender para várias pessoas diferentes. Não vai ser que eu vou passar esse código exclusivamente para alguém, mas a ideia é vender para várias pessoas diferentes, justamente para que elas possam usar aquele ponto de partida e desenvolver os próprios jogos, ou no mínimo já ter uma boa ideia de como que isso daqui funciona.
Então deixem lá seu nome, mandem para mim seu nome e e-mail, que se isso daí realmente, se essa ideia vingar, eu devo entrar em contato com vocês com relação à compra desse aplicativo. Eu não vou gastar muito tempo hoje não falando sobre o código e tudo mais, justamente porque eu pretendo mais para frente fazer o tipo de um novo programinha, né, do Tecnohour, que vai ser alguma coisa do tipo Diário do Desenvolvedor, alguma coisa assim, onde eu vou falando daí sobre todas as etapas de criação desse jogo. Para hoje, o que é importante vocês verem? Primeiro essa telinha, né? Porque eu tô todo orgulhoso. Pode até ser que o pessoal esteja achando uma porcaria, mas eu achei excepcional. É melhor do que qualquer outro desenho que eu já fiz na vida. E qual é a ideia desse jogo? Você vai ter lá o Palácio do Planalto e você vai ter um monte de gente basicamente tentando roubar o Palácio do Planalto. E você, como usuário, a ideia vai ser você usar o seu dedo para dar uns tapas nesse pessoal ou jogar eles para fora e tudo mais. E o conceito vai ser mais ou menos esse. Então eu estou na fase hoje de criar os vilões. Eu já criei vários na realidade. Então esse daqui seria o pano de fundo. O que vocês estão vendo aqui dentro desse quadradinho branco é justamente a representação da tela do iPhone ou do iPad. Tá? A gente vai ver isso daí mais para frente no curso de Sprite Kit. Mas basicamente isso daqui é o que aparece na tela. Tá? E esse aplicativinho que vocês estão vendo é o Xcode, mas tem um aplicativinho rodando internamente nele, que é o Scene Editor. Tá? Que seria mais ou menos a ferramenta que a Apple dá pra gente criar cenas. A gente vai ver tudo isso daqui mais pra frente. E aqui, como eu falei pra vocês, olha lá, eu já tenho um monte de personagenzinhos que eu criei, que basicamente hoje eles ainda estão... Eu diria que eu tô com esse jogo mais ou menos 1/3 ou 1/4 pronto. Por quê? Porque eu já tenho o componente visual funcionando, já tenho alguns personagens, provavelmente eu vou melhorar muito ainda esses personagens no decorrer do caminho, mas eu já tenho várias animações que já permitem esses personagens todos aqui interagirem e ir lá roubar um pouco de dinheiro. Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou rodar ele aqui no simulador para vocês verem, para vocês terem uma ideia do ponto que a gente está agora. Hoje o simulador parece que está incrivelmente lerdo. Vocês podem ver que ele está rodando a mais ou menos 3 frames por segundo. Então isso daqui é bem ruim pra gente. Mas a ideia é a seguinte, só para vocês terem uma ideia, eu imagino que ele deve estar rodando ruim desse jeito, talvez porque eu estou fazendo a gravação aqui no mesmo computador, não sei. Mas com certeza... Bom, o mais provável é que seja por causa da versão do macOS Sierra, porque eu já tive vários problemas com o Xcode hoje. Pela magia da edição, vocês não viram quantas vezes eu tive que desligar e ligar o Xcode de novo. Mas, para vocês terem uma ideia de como que isso daqui está funcionando, é o seguinte, vocês estão vendo lá que eu tenho um emitter, né, que está jogando dinheiro aqui para todo lado. Vou apertar o botãozinho de Start, aí, à medida do possível, né, na lerdeza dele, ele vai começar a colocar os inimigos para funcionar. Então, vocês estão vendo ali a primeira horda ali de inimigos aparecendo. E o que eles fazem? Eles vão tentar chegar até lá no Palácio do Planalto. Quando eles chegam lá, eles vão começar a pegar e tirar dinheiro. Então isso é o que a gente chama do Tower Defense. É que o Tower Defense tradicional, geralmente ele implica em você interagir com um personagem que está ali dentro do jogo, e esse personagem vai proteger, no caso aqui, o nosso castelo, que seria o Planalto. Mas a ideia desse jogo aqui é que você é que vai ter que fazer essa proteção. Então a ideia qual é? Supondo que o mouse aqui é meu dedo, eu vou conseguir pegar e puxar esses carinhas aqui para longe. Então parte do que deixa isso daqui legal é justamente esses efeitozinhos que vocês estão vendo agora aí, da pessoinha aí que está agora puxada ali pelo paletó e fica daí e fica se debatendo ali enquanto você está segurando. Isso daí a ideia é que é para funcionar com todos, né? Eu não tenho todas as animações ainda, mas deixa eu ver. Eu já consigo pegar aqui o banqueiro, ó. O banqueiro fica se esperneando ali, eu estou segurando pelo saco de dinheiro. Então a ideia agora é começar a criar vários outros personagenzinhos, né? Para eles poderem ser os vilões. E também daí sim, criar alguns tipos de poderes especiais que a gente vai poder usar. Então eu vou poder colocar ali, sei lá, a Polícia Federal para tentar prender esse pessoal todo. Então a ideia é fazer meio que um joguinho meio político, mas eu quero aproveitar não só essa moda, né, que agora tá o Brasil inteiro virou politicamente correto e tá todo mundo brigando aí, querendo acabar com corrupção, isso, aquilo. Então eu vou usar esse tema, mas num joguinho que vai ser divertido, que é na realidade o mais importante de um jogo. E como eu falei para vocês, eu tô mais ou menos, pelas minhas contas, contam ali talvez 1/5 do jogo que deve estar pronto.
eu vou começar daí o Diário Desenvolvedor, que aí sim, eu vou pegar e vou começar a mostrar para vocês como é que funciona, como é que o Sprite Kit funciona, como é que eu crio esses jogos e tudo mais. Então agora deixa eu fechar esse simulador aqui, porque ele está praticamente acabando com a performance da minha máquina. Beleza, então daí por hoje, isso que eu ia falar com vocês. Então a ideia é desenferrujar um pouco, mostrar para vocês o que eu fiz aqui nas últimas semanas e o que a gente vai ver daqui para frente. Então daqui para frente, na semana que vem, eu já devo começar a gravar as aulas de programação de iOS novamente. E em paralelo com essas sessões de aula, né, não sei se eu vou acabar intercalando talvez uma semana de aula tradicional de iOS e uma de programação de jogos, ou para... Não sei bem se eu vou chamar isso de programação de jogos, talvez seja mais um Developer's Log ou alguma coisa assim, justamente para mostrar os recursos que eu tenho desenvolvido. E aí, não vou ficar focado também só em iOS. Aqui eu estou usando o iOS, mas se eu estiver usando alguma outra coisa interessante, alguma outra tecnologia interessante, eu vou começar a intercalar isso com as aulas e esse Developer Log. Para essa semana, então, a gente vai parando por aqui. Foi bom falar com vocês de novo. Podem ficar sossegados que agora a gente começa a gravar Tecno Hour com frequência novamente. O único motivo que talvez me leve a não gravar vai ser caso a Apple lance algum beta aqui do macOS Sierra que me derrube tudo. Mas pelo menos por enquanto parece que o Xcode está estável o suficiente, o Wirecast está funcionando aqui para a gente fazer as gravações. Então acredito que agora a gente deve começar a ver mais correção de bugs e espero que a Apple não vai derrubar meu ambiente de novo. Meu nome é Luciano Fagundes, esse foi o Tecno Hour, converso de novo com vocês na semana que vem. Um abraço, até mais, tchau, tchau.